Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia contra o senador Aécio Neves por corrupção e obstrução à justiça. Os ministros julgaram 2 processos referentes ao senador Aécio Neves. O inquérito aponta, além de Aécio, a irmã dele, Andrea Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar Menderson de Souza Lima, como participantes de um esquema de corrupção que pediu ao empresário Joesley Batista 2 milhões de reais de propina em troca de articulação política. A denúncia acusa ainda Aécio de obstrução à justiça. Também foi julgado um agravo regimental que pediu o desmembramento das investigações. O relator, ministro Marco Aurélio, começou o julgamento explicando que, apesar da investigação contra Aécio ter começado depois de delações premiadas de executivos da JBS, o caso não é considerado parte da Lava Jato, por não se tratar de desvio de dinheiro da Petrobras. Quanto ao inquérito, o que nós temos, temos que houve a distribuição ante a ausência de ligação da situação jurídica com a Lava Jato, a livre distribuição, e me coube o inquérito, que inicialmente havia sido remetido ao ministro Luiz Edson Fachin. Para a Procuradoria-Geral da República, as provas que embasam a denúncia são claras e evidentes. O senador da República, Aécio Neves da Cunha, recebeu, com a intermediação na negociação de sua irmã, Andrea, 2 milhões de reais em dinheiro do empresário da JIF, Joesley Batista, quantia essa que foi repassada por Ricardo Saldi, representante do empresário, ao primo do senador, Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, e Menderson Souza Lima, em 4 parcelas semanais de R$500 mil cada. É importante frisar que, a partir da segunda entrega de valores, ou seja, os pagamentos de R$500 mil realizados nos dias 12 e 19 de abril e 3 de maio de 2017, foram acompanhados e registrados em áudio e vídeo. O primeiro ponto julgado foi o desmembramento de processo. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que a ação penal deveria ser desmembrada. O direito do cidadão de ser julgado pelo órgão que está previsto para tanto. Sob o ângulo negativo, essa competência não se prorroga nem preclui. Mas os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux entenderam que os fatos investigados estão interligados e, por isso, não devem ser desmembrados. A época que divergi, eu, nesse caso específico, nem coloquei a questão só da investigação. Já coloquei desde logo que, por se tratar de um fato único, entendia necessária a permanência no Supremo Tribunal Federal, e reitero o que disse à época. Quanto ao mérito da denúncia, entendeu o relator que estavam presentes os indícios mínimos para o recebimento da ação penal, voto que foi seguido por unanimidade. Já em relação ao recebimento pela obstrução à justiça, a votação foi por maioria. E para comentar a sessão da primeira turma, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, várias preliminares foram rejeitadas, mas os ministros receberam a denúncia conforme apresentado pelo Ministério Público, né? Exatamente. Agora, na questão da obstrução à justiça, teve divergência. Foi, exatamente, William. Com relação às preliminares, como você disse, várias foram argumentadas pela defesa para tentar evitar que essa denúncia fosse recebida e Aécio Neves e os outros 3 acusados tornassem réus aqui no Supremo Tribunal Federal. Um deles, como a gente viu na reportagem, era a insistência no desmembramento do processo para que a irmã de Aécio Neves, o primo e o ex-assessor pudessem responder ao processo na primeira instância, mas os ministros acabaram entendendo e confirmando uma decisão que foi tomada o ano passado por maioria de votos, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, mantidos todos eles como réus aqui no Supremo em razão do imbricamento das acusações e das acusações que foram feitas na denúncia.
desmembramento negado. Outras 4 preliminares foram argumentadas, mas todas elas rejeitadas por unanimidade. Uma delas argumentava que quem deveria julgar esse processo ou o recebimento dessa denúncia seria o Pleno do Supremo Tribunal Federal e não a primeira turma, rejeitado pelo ministro Marco Aurélio, seguido pelos demais ministros, e argumentando com relação fundamentado o ministro Marco Aurélio no artigo 9º do Regimento Interno, que permitiria à primeira turma prosseguir nesse julgamento. Um outro argumento era de que o julgamento deveria ser encaminhado à segunda turma para a relatoria do ministro Edson Fachin, que, como a gente viu na reportagem, o ministro Marco Aurélio acabou afastando também essa competência por entender que os fatos narrados na denúncia não teriam a ver com os desvios da Petrobras e, portanto, nada a ver com a Lava Jato, afastada a competência da segunda turma, mantida na primeira, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Tentou-se, de uma certa forma, anular as provas ou questionar a validade das provas, já que essa denúncia teria sido proposta em razão da delação feita pela JIF, sob a orientação de um ex-procurador da República, que de uma certa forma estaria intermediando as negociações da delação premiada, atuando ora como Ministério Público, ora a favor da JIF, o caso de Marcelo Miller. E ainda que o suposto ato de corrupção teria sido provocado por Joesley Batista quando grava a conversa com o senador Aécio Neves, pedindo os 2 milhões de reais. E isso também foi rejeitado pelos ministros por unanimidade. Afastadas todas essas preliminares, os ministros passaram a analisar o mérito. E no quanto à corrupção, o crime de corrupção, todos entenderam que os indícios trazidos pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público, eram suficientes para receber a denúncia contra o senador. Mas com relação à obstrução à justiça, duas eram as imputações, mas que apenas em relação a uma, o ministro Marco Aurélio assentava o recebimento, o ministro Alexandre de Moraes rejeitava ambas, mas a maioria que se formou, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber, entenderam que a denúncia deveria ser recebida da forma como foi proposta. As duas imputações eram de que o senador teria articulado ou teria promovido, pressionado a Polícia Federal e o governo para obstruir a atuação, na verdade, para tentar direcionar as investigações em que ele estaria envolvido junto à Polícia Federal, determinando quais seriam os delegados a conduzir essas investigações. E uma outra alegação de obstrução à justiça é que ele teria atuado também na aprovação de 2 projetos de leis que supostamente atrapalhariam as investigações da Lava Jato. Um projeto de lei de anistia de Caixa 2 e um outro projeto de lei que trata da lei de abuso de autoridade. Com relação a essas duas imputações, como eu disse, a maioria dos ministros, vencido o ministro Marco Aurélio, que recebia em menor extensão, e o ministro Alexandre de Moraes, que não recebia, os ministros acabaram recebendo, como você disse, a denúncia da forma como proposta pelo Ministério Público Federal. Ok, Karina, volta amanhã às 14 na sessão? Amanhã às 14 horas no Direto Plenário. Ok.